Covid-19, guerra da Rússia na Ucrânia, desordem nas cadeias produtivas. Problemas herdados de 2022 devem continuar mexendo com o bolso das pessoas. Como fica a inflação no mundo em 2023 e como ficou o ranking da inflação em 2022? Confira agora. A inflação mundial deve ser de 6,5% em 2023 e de 4,1% em 2024, segundo a projeção de outubro do FMI. Se isso se confirmar, seria um alívio na comparação com os 8,8% projetados para 2022. Mas o que isso quer dizer sobre a economia do mundo? Vamos falar de crescimento. O PIB da economia global tem previsão de alta de 2,7% em 2023, segundo a projeção de outubro do FMI. Um relatório mais recente do Banco Mundial, de janeiro, trouxe outra previsão de crescimento, de 1,7% em 2023 e 2,7% em 2024. Se isso se confirmar, deve representar uma desaceleração na comparação com 2022, que tem estimativa de crescimento de 3,2% da economia global, segundo o FMI, ou 2,9% segundo o Banco Mundial. Ou seja, dá para ver que, ao mesmo tempo em que a previsão para a inflação é de desaceleração, para o crescimento da economia, a expectativa também é de esfriamento. Vamos ouvir o comentário de Silas César, professor de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, sobre o cenário da economia global. Indicadores tendem a ser mais otimistas no longo prazo. Isso acontece porque, com horizontes mais distantes, é possível supor que haverão alternativas a essas situações críticas de curto prazo. Então, por exemplo, no longo prazo, a gente consegue supor que os efeitos negativos da guerra da Ucrânia, como inflação e incerteza sobre o fornecimento de energia para toda a Europa, sejam resolvidos. Isso pode acontecer por decisões políticas ou simplesmente por inovações tecnológicas de alguma forma. Mas, no curto prazo, essas possibilidades idealizadas elas são menos materializáveis. Então, o que temos é pressão inflacionária, empobrecendo tanto a classe média quanto a classe baixa mundial, redução nos níveis de investimento, sobretudo nos países mais pobres, e redução significativa nos níveis de comércio. Então, a criação de expectativas mais positivas depende, no curto prazo, principalmente da resolução da questão da Ucrânia. Apesar de haverem outros fatores envolvidos, esse é o maior gerador de incerteza, ao menos no curto prazo. Em linhas gerais, quanto maior for o crescimento, maior será o bem-estar econômico. Agora, o crescimento muito acelerado ele pode gerar alguns problemas, como maior degradação do meio ambiente, desigualdade social, alguma inflação. Os economistas estimam que uma taxa de crescimento média de 2% ao ano seria suficiente para manter crescente os níveis de inovação, da produtividade e, consequentemente, da riqueza sem maiores consequências. Mas como a gente está falando de uma média global, a gente tem que imaginar que alguns países vão crescer mais e outros menos. No mundo ideal, perfeito, os países mais pobres deveriam crescer mais rapidamente, enquanto que os mais ricos cresceriam em ritmos menores. Mas não é isso que está acontecendo. Os países mais pobres ou emergentes, eles estão endividados, e por isso eles não conseguem sustentar uma taxa de investimento maior de longo prazo, pois eles acabam gastando parte dos seus recursos pagando juros de dívida, por exemplo. Por valerem-se, inclusive, desses juros mais altos, as suas moedas ficam menos competitivas e isso reflete negativamente em seus balanços de pagamento. Para piorar a situação, o mundo rico, os países ricos, convivem com incertezas associadas ao conflito da Ucrânia, que além dos temores de desabastecimento da energia na Europa, já elevou consideravelmente a inflação mundial. E inflação, todos nós sabemos, deixa os pobres mais pobres com menos condições ainda de investir. E isso explica a desaceleração e as expectativas negativas para os próximos anos. Então, nesse cenário, um crescimento que fica abaixo dos 2% ao ano é sim uma nota negativa. Esse é um cenário geral, mas claro, tem diferenças entre os países. Agora vamos ver como ficam as projeções para economias avançadas e emergentes. Ainda de acordo com dados de projeções do FMI, quanto às economias avançadas, o crescimento do PIB deve ser de 1,1% em 2023.
em 2022, a estimativa é de 2,4%. Para o Banco Mundial, o avanço de 2023 do PIB deve ser de 0,5%. Já para os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento, que abrange a maior parte dos países localizados em todos os continentes, o crescimento deve ser de 3,7% em 2023, segundo o FMI. Em 2022, a estimativa também é de 3,7%. Para o Banco Mundial, o avanço de 2023 do PIB deve ser de 3,4%. Vale lembrar que os relatórios consideram bases diferentes de países avançados e emergentes. No Brasil, especificamente, o crescimento deve ser de 1% em 2023, segundo o FMI. Para 2022, a estimativa é de 2,8%. Para o Banco Mundial, o avanço de 2023 do PIB deve ser de 0,8%. E quais foram os dados de inflação no mundo em 2022? No ano passado, entre os países integrantes do G20, a Argentina foi a economia que teve o maior nível de inflação, com alta de 94,8%. Na sequência, veio Turquia e Rússia, com elevação de 64,27% e 11,9%, respectivamente. Os últimos colocados foram China, Arábia Saudita e Japão, com alta de 1,8%, 3,3% e 4% na ordem mencionada. E a inflação no Brasil? No Brasil, o IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação, registrou alta acumulada de 5,79% em 2022. Isso quer dizer que o país teve a sétima taxa mais baixa do ranking de inflação do G20. Apesar de ter ficado ali na parte de baixo da tabela que compara a inflação nos países, esse número ficou acima da meta de 3,5% do Banco Central do Brasil, estourando também o teto de 5%, que chega à margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. De acordo com carta divulgada pelo Banco Central, a inércia da inflação que veio de 2021 e a elevação dos preços das commodities, em especial o petróleo, em 2022, fizeram com que a inflação tivesse resultados acima do esperado. E para este ano, projeções condicionais do BC são de que a inflação prossiga a trajetória de queda ao longo de 2023, terminando o ano em patamar inferior ao de 2022. O Banco Central estima a inflação de 5% em 2023 e 3% em 2024. No mercado, a previsão é mais alta. O Boletim Focus, que sai toda segunda-feira com a previsão de centenas de especialistas, já tem mostrado a elevação nas projeções para o IPCA e em patamares acima da projeção oficial do BC. Os primeiros dados de inflação de 2023 também apontam para cima. O IPCA 15 de janeiro, que é como se fosse uma prévia da inflação oficial, veio acima das expectativas. Em 12 meses, o indicador acumulou alta de 5,87%. Só em janeiro deste ano, o índice registrou alta de 0,55%, o que é 0,03 ponto percentual acima do resultado de dezembro, que foi 0,52%. No meio de tudo isso, tem a taxa de juros. A expectativa é de que a Selic caia em 2023, mas até essas previsões têm mudado. A dúvida é, se a inflação surpreender, os juros podem cair menos? Silas César, professor da FAAP, fala sobre as perspectivas para a inflação e a Selic no Brasil. O tamanho do prazo certamente muda as expectativas. Isso ocorre basicamente porque os economistas simplesmente admitem que as variáveis permanecerão como elas estão, ou seja, eles eliminam metodologicamente as surpresas do caminho no longo prazo. Com isso, os cenários acabam ficando mais otimistas. A gente também pode pensar que, no longo prazo, a própria economia encontre meios de resolver os problemas através de, algum tipo de inovação tecnológica ou coisa similar. Isso é muito comum, inclusive, na economia. Agora, falando especificamente do Brasil, podemos pensar que o Banco Central supõe que, em 2024, o governo terá tido tempo de reposicionar seu orçamento para dentro do entendido como ideal. Não há dados reais ainda que sugira a contrariedade dessa previsão. No entanto, há dúvidas entre os agentes econômicos sobre o real rumo fiscal do novo governo.
Na medida em que isso ficar mais claro, aí sim será mais seguro responder a questão sobre uma maior ou menor inflação futura. Por hora, é cedo, eu entendo que é cedo para dizer. Agora, a gente tem que ter em mente que o combate à inflação ocorre em duas frentes. Equilíbrio da política fiscal, cuja responsabilidade recai sobre o governo, e que deve discernir muito bem entre o que ele pode e o que ele não pode gastar. Já o equilíbrio da política monetária, a responsabilidade recai sobre o Banco Central, que também deve discernir muito bem sobre os limites ótimos das taxas de juros. Quando essas forças estão em acordo, a coisa tende a ir melhor. Agora, o governo tem dado sinais de certa rivalidade com o Banco Central. Como essa independência do Banco Central ela é muito recente, é um pouco cedo para a gente dizer se essa beligerância terá ou não terá maiores efeitos nos índices de preço. A suposição geral é que haverão efeitos e eles serão negativos, mas ainda é um pouco cedo para dizer. Agora, voltando a olhar lá para fora, diante do cenário de inflação e desaceleração da economia, o que estão fazendo os principais bancos centrais pelo mundo com as suas taxas de juros? Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Fed, deve desacelerar novamente o ritmo de suas altas de juros pela previsão do mercado, ao mesmo tempo em que sinaliza que sua batalha contra a inflação está longe de terminar. Dados de dezembro mostram que a inflação continua diminuindo por lá, com preços ao consumidor e ao produtor, lucros e salários crescendo mais lentamente. Os principais impulsionadores da inflação, como o aluguel, estão no caminho de queda. As autoridades do Fed andam dizendo que estão prontas para elevar os juros em apenas 0,25 ponto percentual na próxima reunião. Isso depois de um ano em que a taxa de juros foi elevada em 4,25 pontos, com aumentos consecutivos de 0,75 ponto percentual. Saindo dos Estados Unidos e passando para a Europa, o Banco Central Europeu deve continuar com o aumento de juros, apesar da redução da inflação na região e das preocupações com a economia. A inflação caiu de forma acentuada de 10,6% em outubro para 9,2% em dezembro, mas existe a previsão de que o crescimento dos preços deve acelerar novamente neste início de 2023. Embora o Banco Central da zona do euro tenha elevado os juros em seu ritmo mais rápido já registrado, a instituição até agora não conseguiu trazer a inflação para perto da meta de 2%. Por aqui, a gente segue acompanhando os passos dos bancos centrais e como os indicadores de inflação vão se comportar daqui para frente. Continue ligado no Invest News.